Faça a sua parte. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir ficar como está. A verdade é que a vida é um convite constante à transformação. Todos os dias, Deus nos chama para dar mais um passo, para sair do lugar e viver algo novo, mas a decisão de aceitar esse convite é nossa. Deus jamais forçará você a mudar, crescer ou sair da zona de conforto. Ele respeita as suas escolhas. Ainda assim, em seu amor, Ele não para de nos chamar para águas mais profundas. O problema é que muitas vezes queremos transformação sem movimento, sem fazer nada. Novos frutos, sem abrir mão das sementes velhas. Um futuro diferente sem largar o passado. Contudo, chega um momento em que precisamos escolher, decidir. Ou enfrentamos a mudança com coragem e fé, ou ficamos como estamos, presos ao que é conhecido, porém estagnados. E sabe o que dói? É perceber que permanecemos em ciclos que já deveríamos ter encerrado. Às vezes não é o mundo que está impedindo você de avançar, mas é você mesmo que está resistindo ao novo de Deus. Sim, mudar assusta, mas ficar onde não há mais vida também é arriscado. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Mas você só viverá isso se decidir deixar o que é velho para trás. A escolha é sua. Hoje pergunta ao Senhor, o que o Senhor quer transformar em mim? E com coragem, escolha dizer sim à mudança. E com coragem, escolha. Porque quem decide andar com Deus não pode continuar sendo o mesmo. Então, chegou o momento de parar de dar desculpas, pois quem dá desculpas não dá resultado. Meu Deus, que palavra. Nossa palavra-chave. Deus tem grandes planos para a sua vida. Para vivê-los, faça a sua parte. Esses dias eu tenho refletido muito sobre propósito. E eu lembro que quando eu era mais jovem, adolescente, jovem, eu ficava muito em uma certa crise de querer saber qual era o meu propósito. Mas sabe quando você escuta uma palavra edificante, vai num culto, lê um livro, escuta alguém dizer sobre ter encontrado o propósito, até mesmo para nos inspirar, e você fica assim, realmente, eu tenho um propósito. Mas sabe quando você escuta, vê, assiste, alguém compartilha alguma coisa, mas ainda, lá dentro de você, você se pergunta, tá, mas qual é o meu propósito? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? E esses dias eu tenho refletido e voltei assim a me perguntar, a me questionar, tá, qual é o meu propósito? É importante a gente se perguntar qual é o nosso propósito. E sabe qual é o nosso propósito? Quando não parece estar claro, definitivo ou óbvio, o nosso propósito tem a ver com quem nós somos e aonde nós estamos. Porque, por exemplo, se eu sou filha, eu tenho um propósito como filha. Qual é o meu propósito? Qual é o meu papel? O que cabe a mim? Se você é mãe, pai, irmão, irmã, funcionário, você tem um propósito no seu trabalho. E aí, o que cabe a você? Qual é a sua responsabilidade aonde você está? Porque o nosso propósito é a gente ser organizado, cumprir para aquilo que nós fomos chamados, né? A nossa responsabilidade.
cumprir com responsabilidade e buscar se desenvolver. E o que é esse buscar se desenvolver? O buscar se desenvolver é melhorar a qualidade daquilo que a gente vai fazendo as coisas, vai vivendo. E as outras coisas vão aparecendo e fazendo parte, sabe? Então, assim, não tem como a gente saber o tudo por inteiro. Mas a gente saber aonde a gente quer chegar, aonde a gente tá e saber que o processo, ele também é importante. E ele é o que vai dar vida e respaldo a esse propósito. Não sei se vocês conseguiram compreender. Mas é isso, buscar a excelência aonde a gente está, de acordo com a nossa função. E não só buscar a excelência, mas buscar melhorar. Eu tô no trabalho, vou fazer um bom trabalho. Sim, mas o que eu posso fazer mais? Fazer um curso? Desenvolver alguma habilidade? Então, buscar sempre esse crescimento. Como a palavra fala aqui, fazendo a nossa parte. E eu acredito que essa palavra que fala de Romanos 12:2, da gente não se amoldar a um padrão desse mundo, é porque o mundo tem um padrão de crescimento, um padrão de atitude, um padrão de comportamento. E se a gente deixar, quando menos a gente esperar, a gente está dentro desse padrão. Muitas vezes de inverter valores, ou da gente perder os valores por estar vivendo tão no automático que a gente acaba não percebendo o que tá ficando de lado. Mas eu tenho dado graças a Deus por esses devocionais, tem me edificado bastante, porque apesar de ser alguns poucos minutos, toda vez que eu leio, eu fico, caramba, isso aqui. Eu fico, nossa, nem estava pensando nisso, mas não é que faz sentido? Ou outras palavras que nos desafiam como essa, sabe? De fazer a minha parte, tá? Qual é a minha parte em cada ambiente que eu vou estar no meu dia a dia. Deus tem grandes planos para a sua vida. Para vivê-los, faça a sua parte. E hoje mesmo de manhã eu estava refletindo sobre isso também, de que às vezes a gente quer fazer a parte do outro e esquece de fazer a nossa parte também. Porque tem um tipo de pessoa que quer salvar todo mundo, né? Quer socorrer todo mundo, quer salvar todo mundo, e você acha que você tem a obrigação de fazer tudo por todos. E a sua parte? O que cabe a você, ou você está deixando de fazer a sua parte para fazer a parte do outro? Sabe, como num esporte coletivo, um exemplo, né? Um exemplo pra gente conseguir pensar imaginando, né? Por exemplo, vamos supor um esporte coletivo. Qualquer esporte coletivo aí que você pense. Tem lá os atletas e cada um tem a sua função. Agora você imagina que tem um atleta ou alguns atletas que querem fazer aquilo que é pro outro fazer. E aí a parte que cabe esse atleta fazer fica em déficit. E o que acontece? Acontece uma desorganização no grupo, e aí vai ficando difícil de desenvolver aquele jogo, né? Então assim, é um pouco sobre isso, sabe? E na vida real, nós fazemos atividades coletivas e cada um tem a sua parte. Então não adianta eu querer fazer a parte do outro esquecendo da minha. Não tô dizendo que a gente não tem que estender a mão. A gente pode estender a mão, mas sem deixar de fazer a nossa parte. Amém. Deus te abençoe.